Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mudanças, elas são inevitáveis. Não conseguimos planejar a nossa vida. Podemos fazer planilhas, podemos esboçar ideias, podemos até mesmo desenhar e construir gráficos, podemos projetar, podemos sonhar, mas o fato é que a nossa vida sempre passa por mudanças. A vida muda, sempre, a todo momento. Algumas mudanças são esperadas e até planejadas, porém outras, elas acontecem do dia para a noite. Existem pessoas que têm medo de mudar. E existem pessoas que têm medo de não mudar. O fato é que o novo, ele nos traz medo, a sensação de que não estamos no controle de todas as coisas. Na quinta-feira, quando eu estive lá com o nosso irmão Paulo, ele disse para mim, há uma semana atrás eu estava com a minha esposa, planejando a nossa vida. O quanto nós precisaríamos guardar e ter de dinheiro para viver até os 95 anos. E de repente, uma dor, um mal-estar, muda tudo. Como que você reage diante das mudanças? Você fica estressado? Você fica preocupado? Você fica ansioso? Você acaba se precipitando? Ou você fica apavorado? Eu creio que essa era a sensação que Josué estava enfrentando nesse momento, na narrativa que nós acabamos de ler. Ele era auxiliar do grande líder do povo hebreu, Moisés. E agora, com a morte de Moisés, ele deveria liderar o povo
para que o povo então entrasse na terra prometida e conquistasse a terra que Deus tinha dado aos israelitas. É interessante porque quando muitas pessoas leem esse texto, elas acabam se prendendo à palavra bem-sucedido, ser bem-sucedido, ser próspero. Ninguém irá resistir a você todos os dias da sua vida. Mas eu creio que esse texto ele não enfatiza tanto essas palavras, mas sim ele enfatiza a seguinte frase que Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Pela terceira vez ele diz: seja forte e corajoso. E como nós precisamos dessas palavras quando nós enfrentamos mudanças na nossa vida. Às vezes está tudo indo bem. E um exame de rotina pode revelar uma doença terrível. Às vezes as coisas estão tudo bem no trabalho, na empresa, e você é chamado no RH e você é dispensado. Às vezes, aquilo que nós planejamos para a vida dos nossos filhos não acontece da maneira como nós gostaríamos. Às vezes, no casamento, as pessoas enfrentam problemas, separação, divórcio. Às vezes, as nossas finanças, que estão totalmente controladas, se deparam com aquilo que não é previsto. E tudo aquilo que nós tínhamos planejado vai por água abaixo. Às vezes um filho vem como fruto de planejamento e oração, às vezes não. Às vezes não vem um filho, vem gêmeos. Às vezes um filho vai para longe. Às vezes nós temos que nos deparar com a morte de alguém querido, de alguém próximo. Mudanças. A nossa vida sempre está sujeita a mudanças. Às vezes nós ansiamos por essas mudanças, outras vezes nós não desejamos. Mas quando as coisas mudam, elas mudam. E por isso, nesses momentos, nós precisamos ouvir aquilo que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Será que Josué era um homem fraco? Ou era um homem covarde? Lógico que não, porque nós conhecemos a história de Josué. Ele e Calebe foram os únicos que diante do povo deu um testemunho contrário aos outros espias, dizendo o seguinte: sim, aquele povo é um povo forte, é poderoso, mas nós podemos conquistá-los, nós vamos devorá-los como quem come pão. Mas o povo preferiu não ouvir, nem Josué, nem Calebe. Será que Josué era um homem fraco? Não! Era um homem acostumado à guerra. Será que Josué era um homem amedrontado, covarde? De forma alguma. Ele era um homem corajoso. Mas mesmo Josué, com a sua força e coragem, precisou ouvir de Deus: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essas palavras que são tão importantes, são palavras que eu quero que fiquem gravadas no coração de vocês. De todos aqueles que estão enfrentando
mudanças. São palavras que têm que estar fincadas no coração do pastor Gival. Porque irá acontecer vários momentos em que ele vai ficar com medo, que a força dele vai abandoná-lo. Diante do tamanho da responsabilidade de ser um ministro do Evangelho, Gival, você precisa se lembrar, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Para a igreja, lógico que são grandes mudanças. E para cada um de vocês eu quero dizer a mesma coisa. Diante das incertezas e dos problemas que com certeza sempre existiram e sempre vão existir, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, para aqueles que são surpreendidos pelas mudanças, para aqueles que estão enfrentando até mesmo a morte eminente, seja forte e corajoso. E por que Deus repetiu tantas vezes essa palavra? Com certeza, Josué tinha muitos medos no seu coração. Com certeza nós temos muitos medos em nosso coração. Mas lembre-se da palavra do Senhor. Seja forte e corajoso. É interessante porque quando Deus dá essa tarefa para Josué, liderar o povo, invadir a terra, conquistar 7 grandes nações inimigas, Deus faz 3 promessas maravilhosas para Josué. Em primeiro lugar, ele promete o seu poder. Vamos ver lá o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando Deus diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, Deus não diz essas palavras porque confia na força, inteligência e poder de Josué. Mas ele diz que ninguém iria resisti-lo, porque Deus estaria com ele. O poder de Deus estaria com Josué e com o povo de Deus. Tudo muda, menos o poder de Deus. Esse poder não aumenta e não diminui. Deus é o Todo-Poderoso. Não importa o tamanho dos problemas, não importa o quão bagunçada a sua vida esteja ou venha a ficar, o poder de Deus estará com os seus filhos. Mas Deus também dá uma segunda promessa maravilhosa para Josué e também para todo o povo de Israel e para todos os filhos de Deus. Versículos de 6 a 8, a palavra de Deus nos diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
além do poder de Deus estar à disposição de Josué, Deus também deixou à disposição de Josué a sua palavra, a lei perfeita do Senhor. E por isso ele diz: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, mas tenha cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar das palavras desse livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Existe sim uma garantia de sucesso, existe sim uma garantia de prosperidade, muito diferente do conceito dos homens de prosperidade e de sucesso. Prosperidade e sucesso não tem relação com dinheiro, com reconhecimento, com autoridade. Mas a prosperidade na Bíblia tem sim relação com você cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aqueles que estão exatamente no centro da vontade de Deus. E alguém pode dizer: ah, mas não existe centro da vontade de Deus. Existe ou vontade de Deus ou fora. Mas quando nós falamos isso, é exatamente a ideia de que a pessoa está exatamente cumprindo o que Deus determinou para a sua vida. Isso é ser próspero. Isso é ser bem-sucedido diante de Deus. Talvez você não seja um grande empresário. Talvez você não more numa mansão. Talvez você não tenha uma saúde de ferro. Talvez nem todos os seus planos e desejos sejam realizados. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você será, aos olhos do Senhor, bem-sucedido e próspero. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos meditar dia e noite, e não apenas conhecer, mas principalmente obedecer. Porque existem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas que não são capazes de praticar um só mandamento. Nesses momentos de mudança, nesses momentos em que nós nos sentimos inseguros, nos sentimos frágeis, nos sentimos acovardados diante das circunstâncias, das pessoas e dos problemas. Deus nos dá a direção segura, firme, através da sua palavra. É na palavra que nós encontramos o conselho seguro. É na palavra que nós vamos encontrar as respostas para as nossas perguntas. É na palavra que nós vamos encontrar o alimento. É na palavra que nós vamos encontrar a sabedoria e a direção de como nós devemos agir diante das mudanças. Por fim, Deus deixa à disposição de Josué uma certeza, a certeza da promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta ou para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. O problema é que muitas vezes nós achamos que Deus promete várias coisas que Ele nunca prometeu. Mas aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore,
nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não promete que a caminhada vai ser fácil. Deus não promete que nós não iremos encontrar obstáculos. Deus não promete que nós não iremos fracassar. Ele não promete essas coisas. Mas Ele promete sim a sua presença, que irá nos fortalecer nesses momentos, que irá nos consolar, que irá nos confortar, que irá nos animar, que irá nos fortalecer em todos os momentos e por onde nós andarmos. Por causa da presença de Deus, da promessa da presença de Deus, nós não precisamos ficar desanimados. Muitas vezes nós ficamos decepcionados com as pessoas. As pessoas sim nos abandonam, elas nos traem, mas Deus nunca nos decepciona, nunca nos abandona. Ele estará conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Diante do desconhecido, então, irmãos, diante do medo e diante do perigo, lembre-se da palavra do Senhor. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós não conhecemos o futuro. Pode ser que até mesmo no dia de amanhã nós não estaremos vivos. Somente o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. Somente o Senhor está também no nosso futuro. Somente o Senhor tem desenhado para cada um de nós um plano que é perfeito e que irá concorrer para o teu propósito nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos ensina a descansar no Senhor. Por isso, ó Deus, coloca em nosso coração a tua palavra, que no Senhor nós possamos nos fortalecer, que no Senhor nós possamos nos encher de coragem. Abençoa, Deus, a vida da nossa igreja, o pastoreio do nosso irmão Girval, a liderança desta igreja agora com esses novos membros, presbíteros e diáconos. Abençoa cada membro, abençoa cada pessoa que tem se deparado com mudanças inesperadas, porque tudo pode mudar, mas o Senhor não muda. O Senhor é fiel, hoje e sempre. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.